Olá pessoal, vamos retomar a nossa aula de funções financeiras do curso de Excel avançado, ok? Paramos na questão número 2. Então, no nosso arquivo de trabalho, na pasta, na guia 3.2.9, exercício número 2, e nós temos aí, a Mariana quer fazer uma aplicação hoje para possuir 25 mil daqui a um ano. Sabes que a taxa de juros composta dessa operação é de 3% ao mês, quanto ela deve aplicar? Então, olha lá, diagrama de fluxo de caixa. Ela quer fazer uma aplicação hoje, ou seja, setinha para baixo no bolso dela, para possuir 25 mil daqui a um ano. Então, a taxa de juros é de 3% ao mês. Quanto que ela deve aplicar, ou seja, qual é o seu valor presente? Olha lá, usando nossa tabelinha auxiliar aqui, o valor futuro é 25 mil, positivo, porque vai ser uma entrada de caixa. N, como a nossa taxa está ao mês, nós vamos ter que trabalhar com N ao mês também. Então, um ano, 12 meses. A taxa é de 3% ao mês, 3% ao mês, e aí nós vamos calcular um valor presente. Vamos lá nas fórmulas, funções financeiras, pega a função valor presente, função VP, e aí nós simplesmente entramos com os dados. Taxa, 3%, PER, que é o número de períodos, 12, PGTO não tem, porque não é uma prestação novamente, valor futuro, 25 mil. Tipo não preenche, porque também não preenchemos a prestação. Já aparece aqui o valor, 17 mil, então ela precisa hoje aplicar R$ 17.534,50 para depois de um ano ter R$ 25 mil, considerando aí uma taxa de juros de 3% ao mês. Vamos lá, exercício número 3. Após quantos períodos um capital no valor de 800 torna-se igual a 1.000, aplicada uma taxa igual a 2% ao período? Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fluxo onde um capital de 800 torna-se 1.000, porque ele foi aplicado, né? E eu considero uma taxa de juros de 2% ao período. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou calcular o N, afinal de contas eu quero saber após quantos períodos. Então, é o N que eu quero. Então, o valor presente, o cuidado, na verdade, é de lançar menos 800, afinal de contas é uma saída, é um desembolso. O valor futuro é 1.000, o I é de 2%, e aí a gente vai calcular o número de períodos. Função financeira, pega a função, vamos procurar aqui a função NPER. Então, basta preencher novamente, taxa 2%, PGTO não tem, valor presente aqui o 800, menos 800, o valor futuro é o 1.000, tipo não precisa preencher, e eu dou OK, temos aí aproximadamente 11 períodos e uma fração, tá? Qual é o cuidado aqui, lembrando nesse exercício? Eu tenho que entrar com um dos valores com sinal diferente, afinal de contas eu não teria um fluxo desse tipo, ó. Entrada, entrada ou saída, e saída. Eu preciso da inversão do fluxo para o cálculo. Tá? Então, se você entrar aqui com 800, por exemplo, ó, o Excel retorna um erro de número, é um erro que não consegue fazer a conta. Tá? Vou desfazer isso aqui e ir para o exercício de número 4. Vamos lá. Um capital no valor de R$ 3.600 foi aplicado por 5 meses a 4% ao mês. Qual o valor do resgate? Então, um capital no valor de 3.600 foi aplicado por 5 meses, com a taxa de juros de 4% ao mês. Qual o valor do resgate? Ou seja, qual o valor futuro? Preenchendo nossa tabelinha aqui auxiliar. Valor presente de 3.600, o nosso N é de 5, nossa taxa de juros de 4%, e aí eu vou pegar a função valor futuro. Vou pegar aqui valor, de novo, pegar aqui valor futuro. Então, taxa de 4%, número de períodos 5, valor presente 3.600. Então, nós temos aí um
valor de resgate de 4.379. Observe que o valor aqui ficou negativo. Por quê? Porque eu coloquei o valor presente positivo. Então, se formos seguir o fluxo, que é o correto, esse valor presente aqui ele tem que ser negativo. E agora o valor futuro passa a ser positivo. É só uma questão de sinal. Sim, tudo bem, é só uma questão de sinal. Mas a gente tem que fazer corretamente, porque em outras questões o sinal vai fazer toda a diferença. Vamos lá, exercício 5. Um investidor recebeu R$ 6.200 após 8 meses. Considerando uma taxa igual a 2% ao mês, qual o valor do capital inicial? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um fluxo e eu sei que ele recebeu R$ 6.200 após 8 meses. Considerando que a taxa de juros é de 2% ao mês, qual foi o valor presente da operação? Quanto foi que ele investiu? Então, preenchendo aqui, 6.200 é o valor futuro, o N é igual a 8 meses, a taxa de juros é de 2% ao mês e nós vamos calcular um valor presente. Vou descer aqui e pegar a função valor presente. Preenchendo a taxa, número de períodos e valor futuro 6.200. PGTO não precisa, não é prestação, então não tem tipo também. Dou OK, 5.291,64. Negativo mesmo, afinal de contas ele teve uma entrada no futuro, então a saída é no valor presente. Exercício número 6 agora. Após ter aplicado R$ 4.000 a 6% ao mês, um investidor resgatou R$ 5.049,91. Qual foi o prazo dessa aplicação? Não vou fazer o fluxo agora. Vou pegar somente os elementos. Ele aplicou 4.000, então aqui saída de caixa 4.000. A taxa de juros é de 6% ao mês. E ele resgatou, aí positivo, né, resgate, R$ 5.049,91. Qual foi o N dessa operação? Qual foi o prazo? Então vamos nas funções financeiras, vamos pegar a função NPER, taxa de 6%, PGTO não tem, valor presente de menos 4, valor futuro de 5.049, dando aí 4 meses na operação. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Exercício número 7. Uma aplicação no valor de 3.500 gerou um valor futuro de R$ 5.142,65 após 5 meses. Qual foi a taxa dessa operação? Então, o que a gente está vendo agora é um fluxo, onde eu tenho uma aplicação de 3.500, depois eu tenho um resgate de 5.142,65. Eu sei que isso aqui são em 5 meses, mas eu não sei qual é a taxa de juros dessa operação. Então, vou preencher aqui os campos. Então, eu tenho uma aplicação de 3.500, eu tenho um resgate de 5.142,65, eu tenho um N de 5 meses, e a função que nós vamos usar é a função taxa. Tá? Função taxa. Então, eu tenho aqui um N de 5, PGTO não tem, porque não é prestação, VP de menos 3.500, VF 5.142. Então, dou OK. Se aparecer aí para você 0,08, transforma isso em percentual. Basta mudar aqui na página inicial para percentual. O meu já está configurado para isso. Tá? E você vai ter a resposta aí de 8% ao mês, é a taxa de juros dessa operação. Exercício 8, agora com prestação. Um aparelho de som é anunciado à vista por R$ 600 ou em 3 parcelas sem entrada. Olha como é a operação. Um aparelho de som anunciado à vista, uma entrada de R$ 600. Essa entrada por quê? Porque você quando compra o aparelho, esse aparelho equivale a um montante em dinheiro, é por isso que é considerado uma entrada de caixa para você. E depois você vai ter 3 parcelas, 1, 2, 3. A taxa de juros da operação é de 3% ao mês, e você sabe que o N aqui é 3. 1, 2, 3. Quanto que ele vai pagar aí na prestação? Qual é o PGTO? Qual é o PGTO daqui, ó?
Então, alguns elementos aqui da nossa tabela. Então, o valor presente é 600, número de períodos 3, a taxa de juros é de 3%. Vamos lá nas funções financeiras, buscar a função PGTO. Então, função PGTO, pagamento. Agora eu entro com os elementos taxa, 3%, número de períodos 3, valor presente 600. Valor futuro não tem nessa operação, afinal de contas eu estou trabalhando com PGTO. E onde nós temos tipo, aí tipo é um código lógico, tá? Então, pagamento no início do período é igual a 1, isso aqui é o que eu chamo de série antecipada, e pagamento ao final do período é quando você não dá a entrada, né? Você só vai pagar daqui, no caso, a 30 dias, 0 ou não especificado. Não especificado significa que você pode deixar em branco, que vai funcionar como se fosse um 0. Então, vou colocar um zerinho aqui para bater, ficar correto aí junto com a sintaxe do Excel. E aí nós temos que a prestação vai ser de R$ 212,12. Vamos lá. Exercício 9. Uma TV anunciada por R$ 1.200 à vista ou em uma mais 4 parcelas. Considerando aí a taxa de juros de 2% ao mês, qual o valor das parcelas? Então, 1 mais 5 significa que tem entrada. Então, a TV é de 1.200. Eu tenho aqui 1 mais 5, então 1 mais 4, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 parcelas, 1 mais 4, a gente não sabe o valor dessas parcelas, né, que é o PGTO, e eu sei que a taxa de juros é de 2% ao mês. Então vamos preencher aqui nossa tabela auxiliar, 1.200, o N vai ser de 5, porque 1 mais 4, né, então são 5 parcelas, taxa de juros de 2%, e agora eu vou usar a função PGTO, basta preencher aqui os elementos, taxa, número de períodos e VP. E aonde tem tipo, agora sim é fundamental colocar o número 1, porque eu tenho 1 mais 4. Então eu tenho essa parcela aí que foi antecipada, ela ocorre no ato da compra, no momento da compra, ou seja, na data 0. Do ok, e aí a parcela fica R$ 249,60. Então ele vai pagar 1 mais 4 de R$ 249,60. Vamos lá, mais um, exercício 10. Um banco cobra 3 parcelas mensais de R$ 412 por um empréstimo no valor de R$ 1.000. Qual é a taxa que o banco está cobrando? Olha qual é a operação. Se você tomar um empréstimo de R$ 1.000, você vai pagar 3 parcelas de R$ 402,12. Então, 3 parcelas mensais, mês 1, mês 2, mês 3. Então, nós temos 3 períodos. A série é uma série pós-antecipada, é uma série uniforme e eu quero saber a taxa de juros dessa operação. Então, vou preencher aqui minha tabela. São 3 períodos. Vou tirar aqui essa mensagem que apareceu, não se preocupem. 3 períodos. Eu vou tirar de novo. 3 períodos. PGTO aqui é de 412, então eu tenho que lançar menos 402,12, porque é o pagamento, setinha para baixo. O VP é de 1.000. E aí a gente vai buscar a função taxa, que é a função que calcula a taxa de juros. Função taxa. Entro aqui com os elementos, número de períodos. PGTO é a prestação. Valor presente é R$ 1.000. Valor futuro não tem. E o tipo é 0 porque é uma série pós-antecipada. Então nós temos aí uma taxa de 10% ao mês. Então se eu pegar R$ 1.000 e pagar 3 parcelas de R$ 402,12, eu estou pagando na verdade 10% de juros ao mês. Exercício 11. Uma loja financia a venda de uma máquina de lavar com preço à vista igual a R$ 800 em 1 mais 3 de R$ 226,65. Então olha lá, R$ 800 aqui é o PV. E eu tenho 1 mais 3 de R$ 226,65. Qual é a taxa dessa operação aqui? Vou entrar com os elementos. VP 800. Número de parcelas são 4, né? 1 mais 3. PGTO, a prestação que eu vou pagar, não esquecer de lançar negativa, 226,65. E aí vamos pegar a função taxa. Dessa vez,
com a série antecipada. Então, número de períodos 4, PGTO célula C124, VP célula C122 e tipo, não esquecer de colocar o número 1 aqui. Dou OK, estou pagando aí 9,04% de juros ao mês. Vou fazer agora o exercício número 12. Pedro financiou um micro-ondas no valor à vista de R$ 600, pagando parcelas pós-antecipadas de 212. Sabendo que a taxa de juros é de 3% ao mês, em quantas parcelas ele pagou? Vou fazer direto sem o diagrama. O VP, valor à vista, R$ 600, pagando parcelas de 212 e 12, entrando negativo. Taxa de juros de 3%. Vamos pegar agora a função NPER, para cálculo do número de períodos. Então, eu vou entrar com os elementos, taxa, PGTO menos 212, VP 600, né? São séries pós-antecipadas, então o tipo é 0, dou OK, e aí eu sei que ele pagou então em 3 parcelas. Bom, fizemos aí uma bateria de exercícios e continuamos o próximo vídeo, o restante dos exercícios. Bom trabalho, até a próxima aula.